Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Já conectando aqui para poder fazer o nosso esquenta de radiologia. Tudo bem com vocês? Estou preparando aqui tudo para poder a gente fazer o nosso esquenta. Vai entrando aí, pode ir dando um oi. Oi, mãe. Que a gente vai conversar hoje de desafios radiológicos. Porque, só lembrando para você, as matrículas estão abertas do curso de imersão em radiologia torácica, tá? Começamos a matricular ontem, você ainda tem a chance de hoje e amanhã poder fazer a matrícula. Hoje aqui eu fiz esse esquenta para vocês terem um gostinho pequenininho do que a gente vai ter no curso de imersão de radiologia torácica, tá? Eu vou mostrar para vocês respostas de desafios radiológicos que eu já postei no meu stories e não vou explicar tudo, mas vou explicar o diagnóstico. Eu vou dar dicas super importantes para vocês poderem compreender como é que funciona o olhar do pneumologista na avaliação de um raio-x de tórax, porque faz toda a diferença, né? Você ser pneumologista, você viu bastante raio-x de tórax. Então, hoje eu resolvi fazer esse esquenta para vocês entenderem o olhar além do alcance e como pegar a manha aí do raio-x e tomografia de tórax. Lembrando que imagem de tórax não é imagem de pulmão, tá, gente? Tórax é tudo que tem aqui na caixa torácica, que não é só o pulmão. Então, o radiologista e o pneumologista, eles não olham só o pulmão, eles olham o resto. E muitas vezes a resposta das nossas dúvidas está fora do pulmão, né? Então, vamos dar mais um tempinho. Eu preparei, deixa eu ver, acho que tem 24 desafios para vocês que eu já postei antes e que a gente vai comentar aqui. Vai ser na live mesmo, eu vou só inverter a minha câmera para poder projetar aqui no computador e a gente poder ver direitinho os nossos desafios. Aproveita, chama o coleguinha, porque se não aprender hoje com essas dicas, olha, vai perder super dicas preciosas, viu? Então, vamos lá, deixa eu botar aqui na frente já. Oi, gente, boa noite, viu? Vem chegando, eu vou inverter aqui minha câmera para poder já projetar as nossas imagens de tórax. Então, vamos ficar aqui assim pertinho, botar essa luz aqui. Assim, né? Tem que ficar assim. Calma, muita calma, gente. A gente não é blogueira ainda, a gente não sabe todas as coisas, tá? Mas eu vou botar o mais pertinho possível para vocês poderem ver tudo. Então, acho que aqui é melhor. Então, vamos começar. A nossa imagem. Vou aumentar aqui, dar um zoom. Então, eu vou mostrar aqui para vocês em tempo real, tá? Então, vamos lá começar o nosso desafio, então. Então, seja muito bem-vindo, meu nome é Beatriz, eu sou médica pneumologista e hoje eu vou postar respostas aqui dos desafios de radiologia torácica que eu já fiz lá nos stories com vocês. Ai, dá zoom, olha que sucesso. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns desafios que eu já fiz. Lembrando que as inscrições para o curso de radiologia torácica estão abertas, o link está lá na bio, tá? Então, vamos começar vendo esse raio-x aqui, ó. Já vou mostrar porque é uma paciente que foi hoje. Chega o céu mais perto um pouquinho. Peraí, então, gente, muita calma, porque se eu chegar muito perto, eu vou coisar, não vai sair do foco. Também não pode cortar tudo, né?
Isso é o mais perto que eu consigo chegar. Depois eu vou dando zoom nas imagens para vocês, tá? Então vamos lá. Tô vendo pelo raio-x aqui direto com vocês. Que bom, Jordana, que ficou bom, que melhorou. Então, ó, essa pacientinha é uma paciente que eu atendi esses dias, tá? Essa semana. E ela veio para mim com um quadro de falta de ar e palpitação há 5 dias. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que é: quem não sabe o que procura, não reconhece o que encontra, tá? Isso é a mais pura verdade. Ou seja, se você não sabe o que está procurando, você vai pedir e solicitar um monte de exame que não vai fazer diferença nenhuma para o seu paciente. Então, aqui, se você for olhar, deixa eu dar um zoom aqui, nesse raio-x aqui de tórax, se você for olhar, você vai ver aqui o perfil e o PA, então, né, póstero anterior e o perfil. E aqui, você tem que reparar, deixa eu dar zoom aqui, a paciente tem palpitação e falta de ar. Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Nesse raio-x de PA, o que a gente sempre vê, deixa eu subir a imagem para cá. O que a gente tem que olhar, que a maioria das pessoas não olha e se esquece, eu preciso olhar também os seios costofrênicos e cardiofrênicos. E que nos meus seios, eles são agudos. Então, é para eles serem finos e tipo um V. Então, esse aqui, ó, deixa eu botar uma cor bem, cheguei. Aqui, eu tenho um seio agudo que parece um V, tá vendo? Não tá preenchido. Aqui, eu tenho um seio agudo que parece um V. Então, meus seios costofrênicos estão livres. Quando eu vejo aqui o meu seio cardiofrênico, esse aqui, né, ele é bem retificado, então eu quase não vejo nada. Mas esse aqui, olha que interessante, ele faz assim, ele não fica nem 90 graus, nem agudo, um ângulo não fica agudo. Então esse aqui, ele sobe. Então aqui eu tenho um problema, tá? Eu tenho alguma coisa opacificando aqui o meu seio meu seio cardiofrênico direito. Eu vou apagar aqui para vocês poderem ver direitinho. Então, ó, tá vendo? Eu tenho um diafragma aqui, e aí aqui faz isso e aqui é a borda do meu coração. Então, aqui o meu seio está agudo. Então, aqui embaixo tem alguma coisa. Essa alguma coisa, quando eu olho no meu perfil, vou dar um zoom aqui no perfil. Então, quando eu vou olhar aqui no meu perfil, por isso que é tão importante eu ter PA e perfil, eu olho aqui, ó, eu vejo o seio costofrênico profundo, tem um V. Aqui eu vejo que ele não tá agudo, tá obtuso e ainda tem essa pelanquinha aqui. Essa pelanquinha aqui é uma atelectasia. Então, o paciente tem uma banda atelectásica que está retraindo aqui o seio cardiofrênico dele, tá? Vou apagar aqui para vocês poderem ver sem a marcação. Então, ó, essa imagem aqui desse seio cardiofrênico preenchido corresponde a essa imagem atelectásica aqui, e uma paciente que tá com tosse, palpitação e falta de ar há 5 dias e é tabagista. O que é que essa paciente tem? Muito bem, TEP, embolia pulmonar, tá? Então, se você não souber o que você está procurando, você jamais vai encontrar TEP. Você vai cair no erro de todo aluno que é pedir o raio do dedímero, que um dia eu vou fazer uma live só expressando o meu ódio pelo dedímero, tá? Mas aqui, então, a gente tem essa paciente que tem esse raio-x com essa obliteração aqui de seio cardiofrênico e essa banda atelectásica, ok?
como eu tenho isso com uma paciente que é tabagista, em uso de anticoncepcional e que está com falta de ar e palpitação há 5 dias, eu tenho já, se eu fizer o score de Wells, eu tenho uma alta probabilidade de TEP, aí eu vou fazer uma angiotoma e eu vou ver TEP, ok? Então, beleza, bora pro próximo. Agora eu vou começar aqui uma parte que eu gosto muito, que é, posso liberar a sonda? Porque várias são as perguntas sobre liberação de sonda, tanto na vida quanto na prova, tá? Então, a gente precisa saber ver sonda. E é bem fácil, desde que você saiba o que você procure. Se você não souber o que você está procurando, você nunca vai achar aquilo que tá ali na sua frente, tá? Então, essa pessoa aqui, ó, vou dar um zoom. Eu vejo que ela tem esse fio aqui na frente, que é um fio de eletrodo, ó, que tem aquela pontinha de eletrodo, tá? Para monitorização cardíaca. E aí, quando eu vou diminuindo, tem essa coisa aqui, que inclusive tá mal posicionada, esse tubo aqui, porque se eu for dar um zoom, eu vou ver que a minha carina, que é a minha divisão entre brônquio, fonte esquerdo e direito, ó, eu desço aqui, aí a minha carina vem aqui. Então, esse tubo aqui vai acabar ficando mais pro lado direito e vai dar aí a telectasia do lobo esquerdo. Mas, enfim, não é isso que a gente está perguntando aqui. Aqui, eu quero saber onde está a sonda. E a sonda, felizmente, ela tem esse marcador aqui na ponta. Se você não viu, eu fiz lá um post essa semana explicando direitinho como é que faz para checar a sonda. Então, a sonda nasoentérica, ela tem esse marcador que é radioopaco, tá? E aí, o que a gente precisa observar numa sonda nasoentérica é aquela que tem que descer aqui no meio, tá? Então, no meio. E ela tem que passar do diafragma, que tá aqui, o diafragma, ó. O diafragma aqui, um outro diafragma aqui. Essa aqui claramente não está centrada e não passou do diafragma. Então, essa aqui tá bem errada. Aonde você imagina que ela foi? Ela desceu pela via aérea, ó, o canudinho dela aqui. Vamos dar um zoom. E ela foi parar em brônquio fonte esquerdo, direito. Desceu aqui, foi parar em brônquio fonte direito e veio para dentro do pulmão. Olha só. Então, essa sonda não está bem locada. Por favor, pelo amor de tudo, retire essa sonda. Precisa passar de novo, senão você vai dar comida no pulmão. Imagina, vai dar bem ruim, né? Comida no pulmão. Então, não pode liberar essa sonda. Ela tá horrível. Você vai dar uma pneumonia de presente para o seu paciente. Então, vamos apagar aqui de novo. Opa. Pronto. Terceiro aqui, ó, mais coisa de sonda. Sonda é bem legal. Sonda, dispositivos, catéteres. Aqui, ó, a gente tem... Lembrando que isso aqui é só o esquenta do curso de radiologia, tá, gente? Aqui eu tô mostrando de uma forma que eu encontrei mais adequada para conseguir mostrar essa live para vocês, para mostrar as coisas que tem para ver. Eu tô mostrando só os diagnósticos, mas no curso de radiologia eu ensino para vocês passo a passo de como aprender a ver tudo certinho. Então, ó, aqui nessa imagem a gente já percebe que tem algumas coisas estranhas, né? Então, a gente vê que tem esse negócio aqui, que é um marca-passo cardíaco. E aí, você vê que saem uns fiozinhos dele, tá? E aí, o fiozinho do marca-passo, uma pontinha tá aqui e a outra pontinha do marca-passo vem aqui, ok? Esse paciente, se você reparar também, ó, vou dar um zoom, tem esses lacinhos aqui. Esses lacinhos são suturas no externo, ou seja, a pessoa já operou do coração, já tem um marca-passo, ok?
e eu quero saber se a sonda dela está boa. Então, eu vou procurar uma coisa que desça aqui na área central, né, na região medial do paciente, e aí eu vou descendo, descendo. Quando você olha com bastante carinho no raio-x, você vê que passa um fiapinho aqui, ó, vem aqui, e ele desce e vai. Então, preenche os nossos critérios de sonda nasoentérica, tá para baixo do diafragma e tá centrado. Aqui a gente não vê a ponta, porque já migrou para duodeno, ok? Então, essa sonda podemos liberar sim. Essa aqui, ó, essa próxima. Deixa eu dar um zoom. Aqui. Posso liberar essa sonda aqui nasoentérica? Vamos ver. Ó, tem essa coisa passando aqui no meio, que é essa sonda, tá? Esse tubo de alimentação. E aí eu desço, aí eu vejo que brilha aqui na ponta, ó. Tá? Aqui eu tenho um diafragma. Aqui eu tenho outro diafragma. Então, a sonda, ela passou aqui, a pontinha dela tá aqui, tá? Aqui. Então, ela passou do diafragma, mas eu vou limpar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, a pontinha dela tá bem aqui, onde eu tô marcando. E o diafragma tá aqui, tá vendo que ela passou bem pouquinho do diafragma? Então essa sonda não tá num posicionamento seguro, ó. Por quê? Aqui, tá vendo? Porque ela passou pouco e qualquer coisinha, qualquer tração que você fizer nela, ela vai voltar e vai refluir. Então, você tem que introduzir mais a sonda para ela ficar localizada no corpo do estômago. Essa aí não tá uma posição adequada, não. Então, não pode liberar essa sonda, tem que introduzir mais. Vamos ver o próximo caso aqui. Outro caso aqui de sonda. Olha essa aqui, gente, que estrago. Então, vamos lá. É essa sonda aqui, ó. A gente vê que ela vem passando aqui. Deixa eu marcar. Ela vem descendo aqui. E aí, ela sai da linha média do corpo. Desce, 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 desce. Para onde você acha que essa sonda foi? Foi pro estômago? Jamais, né, gente? Ela tá aqui dentro do pulmão direito. E aí, o que aconteceu? Alguém não viu errado, não soube o que tinha que fazer. E aí, deu essa enorme pneumonia, porque liberaram comida para dentro do pulmão. Muito, muito, muito grave. Então, com certeza, vocês algum dia, né, que se formarem em medicina, vão ser chamados para poder liberar uma sonda às 3 horas da manhã, mesmo que a dieta só comece às 6. E aí, se você não olhar ou falar libera de qualquer jeito, isso aqui vai acontecer com o seu paciente. A culpa é só sua, tá? Que não olhou que a sonda estava no pulmão e não no estômago. Olha a bolha gástrica aqui. Nada a ver. Então, por favor, prestem atenção. Essa sonda não pode liberar. Essa outra aqui, ó. Vamos ver. Olha essa aqui, que bizarra, gente. Dá um zoom aqui pra vocês. Ela veio descendo. Então, aqui acaba tendo interferência que tem fios, né? Então, a gente tem aqui um fio do eletrodo. A gente tem outros fios do eletrodo aqui. E aí começa a ficar esse raio-x poluído. Mas você tem que focar no que você está procurando. Aqui, olha isso, olha, presta atenção, ó, vou chegar até mais perto. Você vem descendo a sonda aqui, ela faz um rodopio, esse duplo carpado, e desce. A ponta da sonda tá aqui, olha, gente, aqui. Ela foi para o pulmão esquerdo. Não pode liberar essa sonda, tá? Ela entrou pela via aérea, bateu aqui na carina, fez esse whoop e foi aqui para baixo. Então, ó, tem que olhar aqui com carinho, você vai ver que ela faz a voltinha e vai para cá. Então, não, essa sonda aqui não pode liberar. Tem que repassar. Tirar daí e passar novamente, tá? Vamos ver qual que é o nosso próximo desafio aqui.
Essa outra aqui, ó, se pode liberar a sonda. Esse aqui também é um raio-x poluído, tá? De um paciente na UTI. E a outra pergunta que tem aqui do lado é: o que não tem nessa imagem? Então, vou mostrar para vocês o que tem na imagem primeiro, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, a gente vê na imagem, tem essa coisa, esse tubo grosso aqui, tá? Que é bem grosso, tem as paredes todas marcadinhas, então isso é uma cânula de traqueostomia, ok? Deixa eu deixar mais limpo. Então, aqui é a tráqueo. Mas o que que a gente tem? Aqui, esse outro tubo que tá passando aqui, que desce, 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 desce. Se a gente for olhar mais para baixo aqui, ele continua descendo, tá? Veio aqui para baixo, então tá bem locado. Então, essa sonda a gente pode liberar sim. Aí a gente tem, olha isso, presta atenção, hein? Não sai daí. A gente tem essa outra coisa aqui e tem aqui. Então, a gente tem acesso, tem fio de eletrodo, as pontinhas do eletrodos, tem sonda, tem tubo de traqueostomia, tem quase de tudo. O que que a gente não tem nessa imagem? A gente não tem, que é a pergunta aqui, ó, a gente não tem dreno de tórax, tá? Se você olhar, você vai ver que não tem nenhum dreno aqui entrando nem saindo do tórax, tá? De nenhum lado. Então, não tem dreno de tórax. Temos sonda, temos acesso, temos fio de eletrodo, mas não tem acesso. Essa outra aqui, ó, pergunta se eu posso liberar o acesso venoso. Então, primeiro a gente tem que entender e ver onde é o acesso venoso, né? Aqui, a gente vê aqui o ar, né, o espaço aéreo aqui da traqueia, tá? Aqui, e aí desce essa coisa aqui paralelo à traqueia que para aqui. Se a gente for olhar as outras coisas, ó, aqui tá a área cardíaca, aqui tá o arco da aorta e aqui tá a coluna de ar traqueal, tá bom? Então, o nosso acesso aqui, olha que se insere no fim da veia cava superior, né, na ponta aqui do átrio, no comecinho do átrio direito, o acesso está bem posicionado sim. Então, eu posso liberar esse acesso central porque ele efetivamente está numa posição central. A outra pergunta é, que tipo de acesso é esse, além de um acesso central? Eu consigo saber se ele é um acesso de jugular, de subclávia, de onde ele veio? Consigo sim, olha. Aqui, eu vejo que ele desce, que ele vem desde aqui de cima, mas ele vem pra cá. Então, se você for olhar, ele sai aqui do braço, ó. Aqui. Então, ele é um acesso venoso central com inserção periférica. Então, o nome disso é pique, tá? Pique, assim, ó. Pique, que é um catéter central de inserção periférica, tá? Então, não tá em jugular, não tá em subclávia, ele tá passado pelo braço. E é isso aí que a gente vai procurar, mas ele tá bem locado. Outra aqui pergunta, ó, posso liberar o acesso venoso central? Esse aqui também é aquele raio-x mega poluído que a gente tem na UTI, né? Então, aqui temos um marca-passo, que eu consigo ver bem a pontinha do marca-passo, ó, vai seguindo o fio aqui. Então, o fiozinho do marca-passo tá aqui, tá? E aí, eu tô procurando nessa imagem o acesso venoso central. Temos um acesso? Temos, olha, a gente tem alguma coisa que desce aqui de cima, tá? Então, esse acesso aqui, eu consigo ver que ele tá vindo aqui de jugular
e ele tá descendo até que ele para de descer e sobe. Ou seja, introduziu demais, acabou indo para o lugar errado. Não é para o acesso ficar aqui, tá? Então ele pegou um contorno aqui e foi. Você precisa tracionar, ver se você não vai fazer nenhum hemotórax, se o paciente não vai estabilizar, porque a ponta do seu acesso tem que ficar aqui, no fim de artéria, aqui no fim da veia e no começo do átrio, tá? Então, no fim da veia cava superior e no começo do átrio. Então, esse acesso aqui não pode liberar, nada bom. Tem que retirar com muito cuidado e passar outro. Vamos ver, próximo. Esse aqui, olha, esse aqui, gente, eu adoro esse raio-x. Eu discuti, inclusive, com os meus alunos do internato hoje. Olha como ele é bonito. Essa aqui é uma paciente, uma senhora que tem tosse, catarro clarinho e faz pneumonia. Todo ano ela tem pneumonia, todo ano. E não é normal ter pneumonia todo ano. E aí, ó, quando a gente vê aqui, olha isso, depois vocês nunca mais vão conseguir ver isso, viu, gente, na vida, presta atenção. Aqui a gente tem a área cardíaca, tá? Aqui a gente tem o arco da aorta, aqui a bolha gástrica, beleza? Até aí tudo bem, né? Ok. E aí, me conta, o que é essa coisa aqui atrás que faz um nível hidroaéreo? Aqui, ó, tem 2 níveis hidroaéreos. O que que pode ser? Quem chuta? Quem acha aí que pode ser? O que que pode ser? Eu vou apagar para vocês verem sozinhos agora essa coisa enorme aqui atrás que você já nem consegue mais ver a área cardíaca, de tão grande que é esse negócio. O que é, gente, que pode ser isso aí? Alguma ideia? Alguém chuta? Não? Então, foca. Esse aqui é o cara crachá, ó, vou chegar bem perto. O cara crachá de uma hérnia de hiato gigante, que o estômago era para estar só aqui embaixo, porque a pessoa tem uma frouxidão do hiato esofágico que fica aqui no meio. Esse estômago que estava aqui deslizou e subiu. Então, nós temos um estômago no tórax. Legal, né? Nem dá pra nunca mais esquecer. Então, essa imagem aqui eu vou apagar para vocês memorizarem para sempre na vida de vocês. Essa imagem aqui é de uma hérnia hiatal, tá bom? Então, não se esqueçam nunca mais. Se a pessoa tem hérnia hiatal, ela tem mais refluxo, ela aspira e ela faz pneumonia por refluxo, tá bom? Ok? Não se esqueça, aqui é só o esquenta para o nosso curso de radiologia torácica, tá? Se você quiser aprender tudo de radiologia torácica, com a visão do pneumologista, no caso eu, vem fazer a matrícula que as inscrições já estão abertas, o link tá lá na bio aqui do Instagram. Então, essa outra paciente aqui, eu vou mostrar para vocês a alteração que é grosseira, tá? Então, aqui, ó, a gente vê que eu tenho o arco aórtico, que eu tenho a borda cardíaca. Só que aqui no meio eu tenho esse negócio enorme, que faz a minha terceira corcova esquerda. E aqui eu tenho esse hilo super dilatado, tá? Então, o que é para vocês decorarem para sempre na vida? A primeira corcova é o arco aórtico, a terceira corcova é a área cardíaca. Se aparecer uma segunda corcova aqui no meio, isso aqui é dilatação de artéria pulmonar, ok? Então, o que a gente tem aqui?
a gente tem uma artéria pulmonar muitíssimo aumentada, que é isso tudo aqui, olha, essa corcova toda aqui. Então, eu tenho dilatação do tronco da pulmonar e também de artéria, né, de pulmonar direita e pulmonar esquerda. Essa paciente, ela tem uma hipertensão pulmonar, hipertensão arterial pulmonar idiopática, tá? Ela tem, quando a gente mediu, né, no ecocardiograma, ela tem uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 80, é bem alto isso, tá? E ela é jovem, então a gente vai ter que identificar as causas, mas eu já excluí várias, essa aqui é hipertensão arterial pulmonar mesmo, idiopática. Então lembrem-se, tem uma corcova, é a artéria, a aorta, né? Tem outra corcova, é o coração, tem essa corcovona aqui no meio, é sempre tronco da pulmonar, tá? Então, a nossa resposta aqui é a alteração em grandes vasos. Vamos ver nossa próxima pergunta agora aqui, nosso próximo desafio. Essa aqui, ó, essa aqui é bem legal, mais sutil. É uma paciente, mulher, de 30 anos, que tem dispneia progressiva e teve 3 abortos já na vida dela, tá? De primeiro trimestre. E aí, o que a gente repara? Exatamente o que eu mostrei para vocês na imagem passada. Ó, tenho uma corcova do arco aórtico, uma outra corcova e o coração. Então, eu tenho 3 corcovas. Não é para eu ver essa aqui. Essa aqui, em pessoas normais, sem alteração, não é para ser vista. Se eu estou vendo, isso significa que a minha artéria pulmonar está aumentada. Sempre que você achar essa corcova aqui do meio, isso significa que a artéria pulmonar está aumentada. Então, nós aqui nesse caso também temos uma hipertensão pulmonar, como é uma mulher jovem que já teve 3 abortos, investigando junto com o reumatologista, a gente descobriu que ela tinha uma síndrome de anticorpo antifosfolipídio, que fazia com que ela tivesse abortos recorrentes e também acaba dando trombose e embolia pulmonar de repetição. Então, ela fez uma hipertensão pulmonar por tromboembolismo crônico, tá? Então, não pode esquecer isso. Esse casinho é bom, ó. Esse aqui é um paciente que teve Covid, tá? 55 anos. O que eu vejo, por isso que eu falo que os exames de tórax não são de pulmão, eles são de tórax. Então, aqui a gente tem uma tomografia no corte de mediastino. E o que chama a atenção nesse exame? Isso aqui, ó. O que tem aqui? Aqui eu vejo que aqui, nessa parte, então essa bolota grande aqui é o coração, para quem não identificou, tá? Nessa coisa aqui, na topografia cardíaca, eu tenho, ó, essa imagem que brilha como osso. O osso brilha na tomografia porque ele tem cálcio. Aqui, ó, bem aqui, também brilha igualzinho o osso. Ou seja, com certeza não tem um osso dentro do coração, mas tem cálcio nessa topografia cardíaca. O que é que existe nessa topografia cardíaca? Artéria descendente anterior. Então, o que esse paciente precisa fazer? Procurar um cardiologista, porque isso significa que a artéria dele está bastante calcificada. E o score de cálcio em coronárias evidencia um risco aumentado de infarto. Então, esse paciente ficou super bom de Covid, tá? Mas ele precisou ir no cardiologista para investigar se ele estava aí com lesões obstrutivas cardíacas. Bacana, né? Oi, Isabela. Ó, gente, a Isabela tá mandando um recadinho aqui. Eu tenho cardiopatia congênita e hipertensão pulmonar. Pois é, Isabela, o seu caso é bem específico, porque as cardiopatias congênitas, né, que pode ser CIA, CIV, inversão de vasos, né, de grandes vasos de base, eles acabam dando uma sobrecarga cardíaca e isso acaba repercutindo no pulmão. E aí dá essa hipertensão pulmonar. O tratamento, no caso da sua hipertensão pulmonar, é o tratamento da sua doença de base, que é a alteração
cardíaca, né? Obrigada por participar, viu? Super bom. Quem tiver perguntas, dúvidas, pode mandar, viu, gente? Porque vocês não vão ter outra chance dessa aqui na vida, nunca mais. Ó, aqui, continuando com a história de exame de tórax, não é exame de pulmão, a gente vê aqui que a gente tem o tórax, né? É uma imagem mediastino, tá? Porque a gente não vê pulmão, então é um corte, uma janela de mediastino, você não tá vendo nada do pulmão. Aqui tá o externo, para você localizar, que é esse osso aqui da frente. E aí, gente, olha isso. Aqui, esse tubo aqui redondo é a traqueia, ok? Por onde passa o ar. E aí eu tenho essa enorme, gigantesca coisa que vem aqui. O que é? Que pode ser essa gigantesca coisa do ladinho da traqueia, atrás do externo, com cálcio na parede. Que é o que é? Que é? Só tem uma coisa que pode ser isso, a aorta. Prof, você tá muito louca. Tô não, gente. Isso aqui é um aneurisma enorme de aorta. Tanto de aorta ascendente, essa paciente tem, aorta ascendente, descendente, e eu até pedi para ver a aorta abdominal, essa dilatação aneurismática aí, né? Esse aneurisma dela de aorta tem 8 centímetros, tá? É enorme, é muito grande. Então, o normal seria você ver aqui a aorta ascendente, aqui começando a aorta descendente, tá? E a crosta da aorta aqui, de 3 centímetros, 3,5 centímetros. Ela tem 8 centímetros de aorta ascendente. Essa área escura, vamos ver, Leandro, qual área escura que você está perguntando? Isso aqui é o pulmão, tá? Essa área preta aqui é o pulmão, se for isso que você está perguntando. Isso é um corte de tomografia em que a gente vê a janela de mediastino. Aqui o paciente está de pé, com a cabeça virada para você e o pé para fora, e o paciente está cortado igual um salame, tá? Não o paciente, tá, gente? A imagem, ela é adquirida com cortes igual de salame. Então, aqui, ó, é o peitoral do paciente, aqui é o braço, aqui é o outro braço, aqui são as costas, tá? Aqui a vértebra, a traqueia e essa aorta enorme. Beleza? Então, a gente tem um aneurisma de aorta e ela tem dispneia. Olha, o que eu vou passar para ela? Bombinha de aerolim? Para quê? Para ela infartar, fazer baixo débito? Não, por favor, né? Saibam investigar a dispneia. Esse é o corte coronal, sagital. Esse é assim, ó. A cabecinha do paciente está para cá e ele está deitado na maca, é como se você estivesse olhando o corte de cabelo dele, o curuco da cabeça, tá? E passou aí bem atrás do externo, beleza? Então, vamos descer aqui para a próxima. Ó, mais uma paciente do meu dia a dia pneumológico que tem tosse. E aí, ela tem tosse com secreção hialina. E aí, deixa eu mostrar para vocês, porque quem vê muito não vê nada. Aqui é o coração, também é uma tomografia sem contraste. Aqui tá a vértebra, tá? Então, aqui são as costas, o paciente está deitado, de barriga para cima. Então, aqui é a barriga, aqui é o tórax, o peitoral. Aqui são as costas, tá? Aqui, nesse meio, é o coração, tá? Aqui eu vejo o fígado. E aqui assim é o peritônio, beleza? Só que eu tenho essa coisa enorme que aparece aqui, ó, que faz essas ondinhas por dentro e que o pulmão ainda está aqui, ou seja, ainda não apareceu o diafragma todo, eu ainda tenho tórax, eu ainda tenho aqui em cima pulmão e eu tenho essa coisa aberta, enorme aqui, que que pode existir na parte
retrocardíaca, então atrás do coração, que desce na linha média, que não é a aorta, e traqueia, bifurcação de traqueia já ficou lá para cima. Anatomicamente, a única possibilidade disso aqui é ser o estômago, ok? Então, o estômago, prof, é igual aquele raio-x que eu mostrei lá para cima, que a pessoa tem uma hérnia de hiato, ou seja, o meinho ali do diafragma dela, entre o diafragma direito e esquerdo é mais frouxo, e o estômago deslizou e foi para o tórax. E tá super aberto. Então, adivinha, essa paciente tem refluxo, aspira, tem falta de ar, tem tosse, tem pneumonia, ok? Ó, tem uma perguntinha aqui da Isabela. O que provoca asma? Nossa, Isabela, isso é uma pergunta muito genérica. Muitas coisas provocam asma. Você pode nascer com asma, você pode desenvolver asma pelo seu trabalho, você pode ter asma na vida adulta. Então, tem gatilho para asma, então precisa saber exatamente qual é a sua dúvida. O que provoca asma? A vida provoca asma, né? A exposição e a genética. É basicamente isso. Outro raio-x aqui, ó. Esse aqui é legal. Deixa eu diminuir aqui. Esse aqui, a pergunta é essa, ó. O que pode ter causado essa alteração? Aí você olha qual a alteração, prof, porque tá meio confuso isso aí, né? Então, vamos lá. Qual alteração você vê? Radiologia é simetria, tá? Então, simetria significa que um lado é igual o do outro. Aqui, obviamente, quando você olha uma costela aqui, a outra costela está aqui. Há uma costela aqui, ó, essa outra, olha isso. Faz aqui. Depois um pedaço vem aqui e o outro pedaço da costela tá aqui. Essa outra, ó, vem aqui, aqui e o outro pedaço dela tá aqui. Perceba, a costela, a maioria das pessoas já deve ter comido costelinha de porco, de boi, sabe que é um osso contínuo, né? Aqui a gente tem essas interrupções da costela, ou seja, quebrou aqui, tá desalinhada, tem essa ponta aqui para fora, tem essa outra ponta, essa outra aqui também, ó, tá desalinhada aqui, deixa eu dar um zoom, aqui, ó, a gente vê que faz esse biquinho aqui, tem esse traço de fratura, tá? Então, a gente tem várias fraturas de costela de um lado só, mais aqui que 3, né? E aí a gente tem, vamos apagar, essa alteração aqui embaixo em parênquima, porque você vê que um parênquima, um pulmão, né? Ele vem até aqui embaixo, que era como deveria ser, e o outro terminou aqui em cima. Então aqui o paciente teve um trauma, ele era motorista de caminhão, ele é motorista de caminhão, ele vive. E aí ele tombou com o caminhão, ele estava sem cinto de segurança, e aí ele esmagou o tórax, a parte direita do tórax contra o volante. Então ele fez múltiplas fraturas de costela, fez aqui, a gente vê que tem essa parte aqui que sobe, então ele tem um derrame, e é um derrame hemorrágico, então é um hemotórax, com fraturas de costela sequencial. Como o Leandro disse aí em cima, ele tem tórax instável, tá? Porque tem mais de 3 fraturas e aí o tórax acaba ficando movimentando de uma forma errática. Ele também fez contusão pulmonar, que é essa área mais aqui de vidro fosco, pela lesão das fraturas de costela. Precisa operar? Não, tá? Isso aí depois o paciente ficou lá em repouso, colocou o colete, não precisou operar, não precisou, estava desalinhada, mas isso vai cicatrizando à medida que vai melhorando a dor, que drena o sangue, isso vai melhorando e aí vai ficando alinhadinha de novo, tá? Então, eu vejo alteração no pulmão, claro, mas eu vejo gritantemente que tem essas fraturas de costela que não podem ser esquecidas, tá? Outro caso aqui, olha, esse caso aqui também é bem comum de chamarem um pneumologista. E eu fico bem envergonhada de me chamarem por causa disso. Então, esse paciente aqui, como eu já mostrei para vocês em imagens anteriores, aqui tem um marca-passo.
esse marca-passo aqui, sai 2 fiozinhos do marca-passo, tá? E eu vejo que uma perninha do fiozinho do marca-passo termina aqui, a outra perninha aqui. Então, é um marca-passo bicameral, tá? Tá nas 2 câmaras para contrair. Beleza, esse paciente tem dispneia. O que você vai fazer para esse paciente com dispneia, gente? Você vai dar inalação, você vai fazer bombinha de aerolim, você vai dar prednisona, você vai benzer. O que é que você vai mandar fazer, gente? Olha, repare o tamanho da área cardíaca desse paciente, ó. Que enorme. Veja que aqui eu tenho essa aorta, né? A corcova da aorta, eu tenho a corcova da pulmonar, eu tenho aqui a corcova do coração. O coração certamente está aumentado, né? Aqui, olha, o seio costofrênico, como eu mostrei para vocês, ele é para ser um U, é para ele ser profundo, desculpa, é para ser ele um V, profundo. Aqui ele é um U, ele é raso, então isso significa que tem derrame pleural aqui no seio costofrênico direito, tá? Os outros eu nem vejo, porque não tem como ver com o coração desse tamanho. Então, esse paciente tem dispneia, obviamente, porque ele tem problema cardíaco, ele está congesto, olha, os hilos estão túrgidos. Eu vejo cefalização da trama aqui vascular para os ápices. Eu tenho derrame pleural. Então, esse paciente precisa de furosemida, precisa de uma medicação, um inotrópico cardíaco, precisa funcionar o coração. Não adianta dar remédio para asma, nem para DPOC num paciente com coração desse tamanho. Ele está congesto, você precisa secar ele, ok? Lembrando que esse aqui é o esquenta do curso de imersão em radiologia torácica. Aqui é só para mostrar para vocês os desafios que eu posto, para dar uma luz no fim do túnel, mas para aprender toda a radiologia torácica, passo a passo, como é que a gente vê cada coisa. O curso de imersão já está com as matrículas abertas, então você corre lá no link da bio aqui do Instagram e vai correndo fazer sua matrícula para você nunca mais passar vergonha e nunca mais se sentir inseguro vendo um raio-x ou uma tomografia de tórax, beleza? Esse aqui, olha gente, esse aqui eu até comentei durante a semana, esse aqui é o cara crachá. Ó, Leandro, desculpa, dessa vez você errou, não é empiema. Por quê? Porque a gente consegue ver muito bem, vou dar um zoom aqui nessa partezinha, nessa metade. A gente vê aqui, né, que a coluna tá desviada, então tem aqui uma escoliose, beleza? O diafragma tá aqui, o outro diafragma tá aqui, os meus seios são profundos, então eu não tenho empiema, não tem derrame pleural, não tem derrame pleural complicado, o meu coração tá aqui. Eis que, não mais que de repente, você olhando para desvendar esse mistério, você olha essa bolota e percebe que existe uma parede aqui, que é essa coisa redonda, cística, e que tem nível hidroaéreo, tá? E que você consegue ver que tem líquido aqui dentro. Mas olha, a parede aqui de cima é fininha, ela é lisa por dentro. Não é uma parede grosseira, igual seria de, por exemplo, tuberculose, câncer. E aí, quando você olha no perfil, aí sim que você tem certeza que isso é mesmo, e nunca deixou dúvidas, um abscesso. Ó, aqui você vê muito bem a linha da parede, o nível hidroaéreo, outro abscesso tem aqui e o nível hidroaéreo. Então, isso é sim, cara crachá, com toda certeza, um abscesso pulmonar, tá? Vou limpar a imagem aqui para vocês decorem para todo sempre essa imagem aqui, porque se vocês olharem isso alguma vez na vida de novo, isso é um abscesso pulmonar. Não existe outra possibilidade de não ser um abscesso pulmonar. E aí, obviamente, o tratamento é longo, 21 semanas, de 3 a 6 semanas.
e essa cavidade vai esvaziar, o paciente vai catarrar tudo e isso vai cicatrizar, tá? Então, não adianta tratar como pneumonia, não adianta tratar como tuberculose, precisa tratar como que realmente é um abscesso pulmonar. Esse paciente tinha dentes em péssimo estado de conservação, ele era etilista, bebia muito, vivia se perdendo na rua e dormindo na praça. Então, tem todo o fator epidemiológico e a história clínica que corroboram a nossa ideia de abscesso pulmonar, tá? Vamos lá. Esse aqui, essa imagem é bonitinha. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó, essa imagem aqui é para provar para vocês que raio-x de tórax não é raio-x de pulmão, tá, gente? E que vocês precisam aprender a olhar todas as estruturas do tórax, que eu te ensino lá no curso de imersão de radiologia torácica, que vai ser esse fim de semana. O link tá lá na bio, corre para fazer sua matrícula. Então, esse raio-x não tá adequado, né? Não tá com uma técnica adequada, tá rodado, então uma clavícula tá para cá, outra tá para cá, menos inclinada. Mas a gente tem um problema importante nessa imagem. Quando a gente vê aqui o bordo, né, pulmonar separando aqui do tecido subcutâneo e a gente olha para esse lado aqui, a gente vê que o tecido subcutâneo está aqui, mas que o tecido subcutâneo também está aqui. Percebe que tem essa faixa de mais escura aqui no meio, entre os dois tecidos subcutâneos. Deixa eu dar um zoom para você, apagar aqui para você ver e dar um super zoom nesse negócio aqui. Ó, então aqui eu tenho gordurinha, preto. Preto em radiologia, em raio-x, é ar. Então, aqui eu tenho um descolamento de tecido subcutâneo com ar no meio. Isso é um enfisema subcutâneo. Aqui tá o meu dreno de tórax, o pigtail, que tá super mal inserido. Ó, ele tá, a ponta do pigtail tá aqui. Ou seja, tem uma comunicação externa com a gordurinha. E aí fica entrando ar de lá para cá. E aí descola a gordura e dá enfisema subcutâneo. Então, o problema, essa pessoa devia ter algum problema pulmonar, claro, porque passou um dreno, mas o problema dela neste momento é que ela tem um enfisema subcutâneo. E o que que aparece nos casos de enfisema subcutâneo? A pessoa vai inchando, a pele vai distendendo, porque o ar vai esticando. Então, esse paciente, quando você dá um abraço apertado nesse paciente, o que você escuta no abraço apertado parece um plástico bolha estourando, porque faz aqueles negocinho, porque é o ar. Você está destruindo ali as bolinhas de ar, tá? Se o enfisema subcutâneo for muito grave, subir, por exemplo, para a região cervical, face, a pessoa realmente pode ter problemas, porque não tem tanta expansibilidade. E aí a pessoa pode morrer. Então, precisa reabsorver, reposicionar o dreno para a pessoa seguir a vida dela ali. Então, mais uma vez, lembrem-se, radiografia de tórax não é do pulmão. Você precisa aprender a ver tudo, ok? Vamos ver essa próxima. Essa aqui é muito bonita, ó. Foi tirada do New England, tá? Do jornal. Então, essa aqui, a gente vê que parece que o paciente tem uma árvore de Natal, né? Então, vamos dar um zoom aqui, ó. Ele é todo rádio opaco, tá vendo? Aqui, ó, parece até alga marinha, tá vendo? Faz as divisões de brônquio, bronquíolo, tudo, até a periferia. Aí tem os pontinhos. Eu não consigo aqui minha área cardíaca dividir, tá indo aqui para a base. Então, esse caso aqui é de um paciente que trabalhava num consultório odontológico que intoxicou, aspirou, na verdade injetou mercúrio, tá? E aí a gente consegue ver tudo isso aí ramificadinho. Então ele pegou lá as coisas de fazer amálgama, injetou e aí ele fez embolia por mercúrio. Então a gente vê toda essa divisão
Lembrando que o brônquio corre do lado da artéria, e aí a gente vê essa subdivisão e as ramificações direitinhas aí. Então, isso aqui é uma tentativa de suicídio por injeção venosa de mercúrio. Bem bonito, né? Dá pra gente ver direitinho. Esse aqui, nossa, tem aluno que tem pesadelo até. Porque pulmão branco, o que eu faço com pulmão branco? Então, aqui desse lado, né, a gente vê pulmão, que é escuro, e aqui desse lado a gente não vê nada, não tem, tá branco. Então, a gente primeiro tem que identificar se o errado é aqui ou se o errado é aqui. Porque para conhecer o errado, primeiro você precisa conhecer o normal. Então, o problema é aqui, é do lado esquerdo, tá? E qual que é esse problema? Vamos identificar. As possibilidades eram atelectasia, à esquerda, pneumotórax à direita, que a gente já descartou porque o problema não é a direita, e pneumectomia à esquerda. E tem a possibilidade também de pulmão branco ser derrame pleural. E aí, como é que a gente vai diferenciar se isso é uma atelectasia, um derrame pleural ou uma pneumectomia? Bem fácil para quem sabe, né? Claro. Aqui a gente vê a coluna aérea da traqueia. Opa! Aqui a gente vê a coluna aérea da traqueia que está desviada para o mesmo lado da lesão, ok? Então, para o mesmo lado problemático. Porém, entretanto, todavia, eu vejo também que eu tenho a área cardíaca, eu consigo ver borda cardíaca deste lado. Então, eu tenho alguma coisa que tá puxando minha traqueia ou empurrando, né? Mas eu mantenho a posição do meu coração no mesmo lugar. Não tem desvio de área cardíaca. Se fosse um derrame pleural, o que eu esperaria encontrar? Um derrame pleural é líquido. Então, o líquido ele empurra o mediastino para o outro lado e também vai empurrar a área cardíaca para o outro lado. Então, isso não é um derrame pleural. Se fosse uma atelectasia, ou seja, meu pulmão fechou, né? Alguma coisa obstruiu ali a passagem do meu pulmão, a atelectasia ia retrair o meu mediastino para esse lado, o que é verdade, mas eu também ia puxar a minha área cardíaca para esse lado, o que não é verdade. Então, eu não tenho retração da minha área cardíaca para esse lado. Meu coração está lá no lugar onde ele deveria estar. Então, sobra a possibilidade de não ter pulmão desse lado. Então, essa pessoa fez uma pneumonectomia à esquerda. O coração está mantido no lugar, mas não tem parênquima pulmonar aqui do lado esquerdo, porque o pulmão foi todo extraído. Essa pessoa teve uma tuberculose importante, com destruição importante à esquerda, tem bronquiectasia direita, tem distúrbio obstrutivo, ventilatório, tá? A gente vê aqui que o diafragma está retificado, mas isso aqui, se você não souber fisiologia, você não acerta essa questão, porque você não vai saber se isso é um derrame pleural, uma atelectasia ou uma pneumonectomia. Então, isso aqui é a ausência de pulmão à esquerda, porque foi retirado, ok? Para isso, existe semiologia, claro, e existe fisiologia. Então, não adianta decorar, gente, precisa aprender. Se você quiser aprender tudo de radiologia, eu vou te ensinar no curso de radiologia torácica esse fim de semana. Então, vocês vão saber a visão do pneumologista. Aqui, ó, para mostrar para vocês a importância de ter duas incidências de imagem. Por quê? Porque aqui, se você olhar só essa parte aqui, você vê que tem é real essa imagem, tá? Não é minha.
você vê que tem uma tesourinha de ponta aqui na região cervical do paciente, certo? E aí o paciente muito louco, drogado, foi levado e tem essa tesoura aí. E aí você vai chamar quem? O endoscopista ou o broncoscopista? O que esse paciente fez? Ele engoliu? Ele aspirou? Isso tá onde? Está em via digestiva ou está em via respiratória? Porque né, se você chamar um endoscopista é para ver o esôfago. Se você chamar o broncoscopista é para ver o brônquio. E se você só tiver um raio-x em uma incidência, você não vai chamar ninguém, porque você não vai saber para onde você tem que chamar o colega. Então, para isso que existe a importância de um perfil. Aqui, ó, eu vejo a minha coluna aérea. Lembra da sua anatomia que a traqueia fica anterior e o esôfago fica posterior. Aqui a base da língua. Então, eu vejo que essa tesoura está totalmente dentro do meu esôfago, ok? Então, não está na minha via aérea, menos mal, mas continua sendo horrível. Então, quem que você vai chamar para retirar uma tesoura inserida no esôfago? O endoscopista, claro. Aqui eu vejo a minha via aérea totalmente livre. Então, super importante, guardem a necessidade de você sempre ter duas incidências radiológicas na radiografia, seja a radiografia do que quer que você peça, pé, mão, barriga, tórax. Então, se o paciente conseguir ficar em pé, deitado, sentado e deitado, você peça, por favor, duas incidências, senão você perde noção de profundidade e você não sabe onde aquela coisa tá e aquilo não te ajuda em absolutamente nada, ok? Esse aqui, ó, esse aqui é a música do Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos. Isso aqui foi uma mãe que levou a filha de 13 anos para poder fazer raio-x. Achava que estava com Covid. Boa noite. Achava que estava com Covid, levou aqui para fazer, levou o filho para fazer um raio-x. Beleza? O filho estava tossindo, a mãe insistiu, a mãe foi lá, fez o raio-x e pegou o resultado do raio-x. Então aqui a gente vê, né, não tem mama volumosa, então não é mulher, ou pelo menos mulher que tem a mama. E aqui o que a gente vê? Tem uma escoliosezinha, tem a área cardíaca e, não mais que de repente, aparece essa coisa aqui nessa altura, então no terço inferior do tórax. E a mãe fica revoltadíssima porque o filho de 13 anos colocou um piercing no mamilo dos dois lados e não contou para ela, fez com um amigo. Aí colocou piercing dos dois lados, homemade ali, e a mãe descobriu quando ela levou o filho para fazer um raio-x de tórax pensando que fosse Covid, e não é só um piercing, tá? Ó, vou dar um zoom aqui para ver que aqueles piercing retinho, tá? Então, artefatos, detalhes, pegadinhas, você também vai aprender no curso de radiologia. Não vai perder, hein? Aqui, eu quero mostrar uma coisa que é muito séria, que o povo acha que é milagre. Se essa pessoa aqui, ó, chega para fazer, passa com você, né? Aqui a gente já vê que é uma mulher, então tem mama, e ela chega no pronto-socorro com falta de ar. E aí, o que você vai fazer? Bater o raio-x, beleza. E aí no raio-x, né? Lembra, a gente até já aprendeu isso hoje aqui. Eu tenho uma corcova, que é o arco aórtico, outra corcova que está aparecendo, então a artéria pulmonar está alargada, e aqui a área cardíaca. Então eu tenho 3 corcovas, então o meu tronco da pulmonar está alargado, então eu tenho algum problema. Quando eu olho, eu vejo essa coisa aqui do lado.
Ó, o paciente foi pro pronto-socorro com falta de ar. E aí eu vejo essa manga, não é uma manga, tá, gente? É só o formato. Eu vejo essa bolota redonda aí no lado direito do pulmão. É uma paciente que fuma, já infartou, tá com falta de ar e foi pro pronto-socorro. Aqui, ó, outra coisa que eu já ensinei para vocês hoje, eu tenho um seio aqui costofrênico profundo, mas aqui eu tenho um seio cardiofrênico que não é profundo, tá? Então, aqui eu tenho água, então eu tenho derrame, ok? Pleural de pequena monta. E essa coisa que tá aqui, surprise, é um tumor fantasma. Por que fantasma, prof? Porque ele desaparece quando você dá furosemida para paciente, ó. Então, aqui é o raio-x 2 dias depois, pós-furosemida. Então, o nome desse danadinho aqui é tumor fantasma, tá? O paciente estava congesta, fez um derrame intercisural. Aqui, acumulou líquido na cisura entre o lobo superior e o lobo médio, e ela já tem derrame pleural em outros lugares. Eu fiz furosemida, secou, ficou ótimo, melhorou. O tumor fantasma sumiu. Não precisa encaminhar a paciente para oncologia, nem fazer biópsia, só precisa da furosemida e mandar pro cardiologista, beleza? Então, muito obrigado por vocês que vieram ver o Esquenta. Lembrem-se que o curso de radiologia, de imersão torácica em radiologia torácica é esse fim de semana. As matrículas estão abertas. Espero ver todos vocês lá. Deixa eu voltar para minha câmera agora para olhar para vocês de novo. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse material gravado, tá? Manda pro coleguinha que não sabe checar a sonda ainda para ele aprender, que não sabe ver derrame pleural para ele poder aprender. E venha participar do curso de radiologia torácica que eu vou dar. Você vai aprender com os olhos do pneumologista como é que faz para ver radiografia e tomografia de tórax de verdade, com a interação entre história clínica e imagem, porque se você não souber a imagem, você não sabe nada, mas se você não tiver história clínica, você também não sabe nada. Então, vem participar. O link de inscrição para o curso de radiologia tá lá na bio, só clicar. Te espero esse fim de semana. Amanhã ainda tem o nosso último dia da nossa maratona pneumológica, em que a gente vai fazer, eu vou fazer uma live sobre nódulos pulmonares, tá? Que os alunos geralmente têm muita dúvida, é uma alteração bem importante, a gente vai saber quando se preocupar, quando não se preocupar. Então, te espero amanhã às 7 horas. Vou deixar o vídeo gravado para você ver quantas vezes quiser, para nunca mais errar nada disso, viu? Certo? Tchau, gente, boa noite, obrigada pela participação, viu? Até amanhã.